Executivo, mas que gostaríamos de referir de uma forma geral que a nível do Executivo nós já analisamos essa questão pela Comissão Social do Conselho de Ministros, em que a senhora Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente prestou uma informação na qualidade de coordenadora da Comissão Multissetorial da Região, que integra também o Ministério do Interior e o Ministério, o MAT, Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, e nós pensamos que é preciso muita tranquilidade, muita ponderação para resolver esta questão. As comissões especializadas da Assembleia Nacional para virmos apresentar o nosso ponto de vista e também colhermos as vossas sábias recomendações para agirmos em conformidade com a lei e com os princípios democráticos da nossa sociedade. Ministra de Estado para o Setor Social, Carolina Cerqueira, quando explicava ao Parlamento essa questão, o arrufo religioso entre pastores brasileiros e angolanos, um assunto que ultrapassa o foro, digamos, religioso, porque está aqui em causa relações político-diplomáticas entre o Estado angolano e brasileiro, porque o Presidente Jair Bolsonaro escreveu ao Presidente da República, João Lourenço. Começo por si, David Mendes, qual é o seu comentário sobre este problema da IURD, que não é de hoje, tem sido cíclico? Olha, primeiro temos que saber que Angola é um Estado laico. Segundo, Angola é um Estado soberano. É preciso também que o Estado brasileiro, que o Presidente brasileiro, que os deputados brasileiros respeitem Angola como um Estado laico. Não é aceitável que o Brasil faça pressão a Angola em desfavor dos próprios angolanos. Há crimes, não vamos esconder. A vasotomia é um crime. Salários em função da arrecadação é extorsão. Discriminação dos angolanos em relação aos brasileiros é visível. A Constituição proíbe a discriminação. Se há um assunto interno na Igreja, e é uma questão até que eu coloquei para um deputado brasileiro, que é da Igreja Universal, num frente a frente que tivemos num canal de televisão brasileira, que é o seguinte: sendo a Igreja Universal em Angola uma igreja de direito angolano, se houver eleições na Igreja Universal e este grupo de angolanos ganhar, os brasileiros estão de acordo em respeitar a vontade dos angolanos? A resposta foi categórica: não. E a minha pergunta: não por quê? Onde é que está a soberania de Angola? Angola não é uma colônia do Brasil. A Igreja Universal não tem nenhuma concordata com o Estado angolano. Não se conhece dinheiro da Igreja Universal vinda do Brasil para construir templos em Angola. E se houver, eles têm que provar em que vias entrou. Porque o que existe é dinheiro de angolanos com os quais foram construídos templos da Igreja Universal. Por isso, se há um assunto de polícia, se há um assunto dos tribunais, esses tribunais competentes são tribunais angolanos. E não podemos aceitar chantagens que estão sendo feitas com ameaças de corte de relações. Isso chama-se chantagem em diplomacia. E Angola não pode se vergar perante chantagens. Angola tem que se assumir como um Estado independente. É preciso se analisar nos tribunais, porque os tribunais tomem a decisão mais certa, mais ajustada. E nós já tivemos um caso aqui em Angola, este não é o primeiro, que é da Igreja Maná. A Igreja Maná portou-se mal e o governo angolano tomou uma decisão de Estado. Mudaram o nome da igreja, mas está aí. Ninguém percebe os angolanos que estão à frente dessa igreja. Por outro lado também, nós temos que ter a frieza necessária para não aceitar aquilo que se pretende fazer passar que é a perseguição aos brasileiros, que é a xenofobia contra os brasileiros. É mentira. Os brasileiros em Angola são tratados como irmãos. Os brasileiros em Angola são tratados com muito respeito e amizade. Certo. Aquele vídeo que passou não reflete o que está a passar em Angola. Deixa só aqui para terminar. Não passaram o vídeo do bispo brasileiro que recrutou indivíduos armados para ir desalojar angolanos. Ninguém reportou isso. As televisões brasileiras não passaram isso.
Eu tive a possibilidade de falar por uma televisão brasileira e fui claro nessa matéria. Não interfiram nos assuntos internos da Igreja em Angola. O Sr. Deputado João Pinto concorda com esta análise feita pelo deputado David Mendes? Em tudo devemos ser ponderados, não é? Alguns assuntos são assuntos de justiça, são assuntos de polícia, são assuntos que estão em investigação, acho eu. Porque, olhando para os factos, primeiro que nós temos que dizer é que a relação entre Angola e o Brasil não pode circunscrever-se em relações com a IURD. Isso que fica bem assim. A nossa história entre Angola e o Brasil é muito anterior à presença da IURD em Angola, que é só de 92, primeiro. Segundo, muitos brasileiros têm sangue angolano. É preciso que se diga isto. A própria cultura brasileira, o próprio samba, como diz o professor João Luís Fortunato, não é? É um samba tocado com uma cadência mais rápida. É preciso também lembrar que quase que 2/3 dos escravos desviados ao Brasil saíram da Angola. Quando usam a expressão zumbi dos palmares, candonga, mazumba, essas expressões vêm do quimbundu, do kikongo, que são línguas da Angola. E é preciso também dizer que há brasileiros em Angola na academia, estão aí. Na ciência, no mundo da ciência, no mundo das artes, estão aí. Então, mas agora nós estamos para isso não. Primeiro é preciso mostrar que esse é um problema de conflitos de pessoas que pertencem a um grupo que até é vergonhoso, não é? Sendo uma religião, uma igreja, deviam ter condutas mais, diria eu, mais discretas, muito mais contidas, muito mais de compaixão e contemplação, e não a exuberância e a violência que exteriorizam, quer brasileiro, quer angolano. A outra questão é que nós angolanos somos um povo que nos adaptamos às circunstâncias e não nos submetemos a qualquer ato de insulto ou provocação. Somos um povo que resistimos. Isto que fica bem assente. Amém. O que é que significa a mensagem que o presidente Bolsonaro enviou? Então, uma mensagem de um presidente preocupado, é normal, isso não tem nada de anormal. Um presidente, o chefe de Estado, independentemente das suas convicções, quando vê que há um conflito, tendo em conta as informações que a Record passa, ou que os canais brasileiros passam, como também temos constatado. Que também foi pressionado pelo lado evangélico no Brasil. Mas é democrático, é democrático. O importante, o professor Belarmino Vanduni escreveu um artigo, bom, ele é especialista, ele é um especialista em política externa e ele é o autor que mais escreveu sobre política externa em Angola. E ele escreveu um artigo muito interessante. É que ele queria... o presidente deve fazer, o que ele recomenda ou aconselha? O que ele recomenda é um especialista. Ele deixa que ele diga, quer na universidade, quer como autor, ele é a pessoa em Angola que mais pensa, que mais reflete, tem mais publicação sobre política externa. E também é bom que se diga, chegando ao nível daquela reflexão do professor Belarmino Vanduni, temos que ter atenção, porque também ele é o especialista da prevenção de conflitos, como sabe. E a preocupação é que isso passa para a política externa, porque o Brasil também tem a IURD como a sua marca. E Angola, tendo o Brasil como um país estratégico, temos que procurar garantir equilíbrio, mas nunca ao servilismo, mantendo a soberania do Estado angolano. O que está aqui em causa é um problema de conflito, que é um problema de polícia, mas devem a polícia, as autoridades competentes procurarem sempre que estiver em causa a integridade física das pessoas, independentemente da nacionalidade, os direitos, liberdade e garantia, quer de angolanos, quer de brasileiros, devem ser protegidos. A posição assumida pela ministra Carolina Cerqueira no Parlamento é conforme, a posição do Presidente da República. É conforme a Constituição, no sentido de que as instituições funcionam. Há várias denúncias, não é só em Angola, em Moçambique, em Portugal, na Guiné. A IURD tem sempre polêmica, mas nós não temos que presumir que há o princípio da presunção da inocência. Vamos deixar que os tribunais resolvam essas questões, mas aquelas questões de bom senso, de boa educação, de civismo, de pastores angolanos ou pastores brasileiros, que se respeitem. Somos povos, o povo congolês, o povo angolano, o povo zambiano, o povo brasileiro. O brasileiro, partilhamos com eles a língua portuguesa. Partilhamos com eles até sangue, porque muitos angolanos foram forçados a ir ao Brasil. Então temos que ter... Não é verdade que em Angola há uma perseguição ou uma agressão aos brasileiros. O deputado David Mendes falava, digamos,
trazia aqui a colação a questão da Maná, que evoluiu para Josafat. Em Angola, poderá acontecer o mesmo com a IUT? Não quero entrar nesse tipo de debate porque o que está aqui em causa não se trata de problema de a reforma pressupõe. Há aqui uma coisa, eu acho que por sermos deputados queremos ser diplomatas, mas vamos ser aqui realista. Eu sou angolano e defendo os angolanos até onde for necessário. Eu não vou permitir que o angolano se submeta. Não vamos aceitar. Eu não vou aceitar que os angolanos se submetam aos estrangeiros. Não, isso é um problema de independência. Por que os nossos pais lutaram por Angola? É para sermos uma neocolônia? Mas isso não é nessa perspectiva. Não, porque aqui nós estamos a justiça, deixa-me terminar meu raciocínio. Política externa. Nós estamos aqui com medo do Brasil, porque o Brasil é Brasil, Angola e Angola. Nós resistimos ao colonialismo português. O Portugal é forte na Europa, mas nós lutamos contra o colonialismo português. Não vamos aceitar a neocolonização brasileira. É momento Deixa-me terminar, por favor. Deixa-me terminar, por favor. Não vamos aceitar a neocolonização brasileira, que obriga os pastores angolanos a falarem como brasileiros, que obriga os dirigentes da igreja a trabalharem para sustentarem os bispos no Brasil, que têm fortunas inimagináveis, que não pagam impostos. O que é que nós queremos? Continuar sermos serviços? Fechar o tema? Bom, eu quero dizer que o que o senhor deputado está a dizer são as suas convicções. Eu não sou juiz. Sim, são minhas convicções. Eu não sou juiz, eu sou deputado eleito pelo povo angolano. Mas faça a opinião. Por isso, não, mas espaço de opinião temos limite de ideologia. Como deputados, quer como cidadão. Né? O Estado de Direito não pode ser visto numa perspectiva de angolanos estrangeiros. Direitos, liberdade e garantia ou direitos humanos têm a sua caracterização de serem direitos universais, intemporais, independentemente do local, raça, cor ou religião. Porque aqui questões político-diplomáticas vão ser levadas mas é a função do Estado. O assunto deve ser levado ao tribunal. Sim, o que é dos tribunais e dos tribunais? Agora, o que é moral, o que é a consciencialização, o que nós temos que apelar aos angolanos é procurarem entenderem-se, os angolanos envolvidos. Não vale a pena porque quem não respeita o seu superior hierárquico, porque trata-se de uma religião, quem não respeita os seus companheiros, os seus colegas, os seus compatriotas, não interessa ser na religião A ou B ou na sociedade, é um mau cidadão. O que nós temos que ser é bons cidadãos. Exatamente. Estamos entendidos em relação a essa questão, vamos folhear outra página.